Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Mais um vídeo. Vamos para mais uma aula hoje. Hoje eu quero falar de um tema que vocês sugeriram, dons espirituais. Nós vamos trabalhar, na verdade, os maiores erros, as maiores deficiências que eu observo nos cristãos de uma maneira geral. Esse é o tema que a gente vai trabalhar. Obviamente, por ser uma ferramenta maravilhosa e poderosa, os dons espirituais eles estão elencados na base do cristianismo. Então é algo que a gente tem que ver com muita calma, muita profundidade. Óbvio que não dá num vídeo só para a gente trabalhar um tema tão extenso, então me proponho a fazer com você aqui uns 3 a 4 vídeos, onde eu vou selecionar, primeiro respondendo 3 questões que eu considero fundamentais para o seu embasamento, para a sua profundidade bíblica. Primeiro, quais são, o que são os dons espirituais? Essa é a primeira pergunta que eu vou procurar responder. O que são efetivamente os dons espirituais? Vou trabalhar isso nesse vídeo aqui de hoje. No segundo vídeo, vou trabalhar então para que servem. Vejo muita gente com uma compreensão equivocada da utilização dos dons espirituais. E já te digo que não é para ser usado dentro do templo, que na maioria das vezes nós fazemos. Tá? Pelo menos na grande parte das vezes não era para ser usado dentro do templo. Mas enfim, já seguindo, a terceiro vídeo eu vou tentar mostrar, trabalhar, falar um pouquinho dos dons, ou seja, quais são os dons espirituais. A gente vai trabalhar dando uma pincelada resumida e no quarto e último vídeo vou me propor com você a gente separar algumas dúvidas, as principais 2, 3, 4 dúvidas, para também não ficar uma coisa muito extensa, e aí a gente procura responder nesse quarto e último vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, se ficar alguma dúvida nesse vídeo, ou no segundo, ou no terceiro, coloca nos comentários que a gente vai tentar trabalhar. Em primeiro lugar, obrigado pela sugestão, e vamos aí, então, trabalhar esse primeiro tema de hoje, que responde exatamente esse questionamento. O que efetivamente são os dons espirituais? Olha, nós temos vários textos da Bíblia que nos mostram, e para separar um, eu gosto muito de Lucas, capítulo de número 10, vou compartilhar aqui com você, para que você leia comigo. Está no versículo 19, depois a gente vai ler todo o contexto, tá? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, esse exemplo de Jesus é claro. Dons espirituais são poderes. Um poder que vem do próprio Espírito de Deus. Agora, o cristão, quando ele vai buscar, e o nosso canal aqui, ele vai tentar a fundo buscar o verdadeiro posicionamento. Isso nós estamos batendo aqui dia após dia nos vídeos. Nosso objetivo do canal é buscar o verdadeiro posicionamento do cristão nos dias atuais. Porque entendemos que grandes denominações, ou a maioria delas, se perderam no meio do caminho. Os cristãos vão para o templo, dizendo que vão para a igreja, óbvio. Existe aqui uma dificuldade da nomenclatura, nós somos a igreja, nós vamos ao templo cultuar a Deus, deveríamos ir ao templo para sermos mais equipados, para crescermos, para amadurecermos, para compreendermos a nossa missão aqui na Terra, e muitas das vezes isso não é feito. Óbvio que eu estou generalizando, claro que existem muitas instituições cristãs sérias e que praticam isso, mas a grande maioria, infelizmente, deixa a desejar. E aí esse crente, ele fica frustrado porque ele não sabe qual é o seu posicionamento na Terra, ele não entende qual é a sua missão. Na Terra ele acha que ele vai para o culto, ou para o templo, ou para a igreja, como ele chama, apenas para, e a gente fala isso aqui repetidas vezes, receber uma bênção material, ficar mais feliz. E aí o que ele recebe? Em vez de ele receber uma palavra que o confronta a ser um cristão melhor, ele recebe uma simples palavra dia após dia de autoajuda, uma palavra emocional, uma palavra que só vai mexer com as suas emoções psicológicas. Enfim, ele acaba, no decorrer do dia,
ou dos anos, das décadas, ele acaba sendo um cristão fragilizado e com isso ele é derrotado. E aí, se ele é derrotado na vida dele, se ele não entende nem o conceito de tridimensionalidade do corpo, da alma e do espírito, a divisão do ser humano, eu estou falando isso aqui também porque é um tema muito importante. Se ele não sabe quais são as batalhas espirituais que ele enfrentará relacionado ao seu corpo, que é o seu progresso humano, material, mas que isso por si mesmo não é um fim. Se ele não entende as suas batalhas espirituais que enfrentará na sua alma, dos seus sentimentos, se ele não faz essa divisão do que é corpo, do que é alma, ele também não vai entender a divisão entre corpo, alma e espírito. Ele já é derrotado. Se ele é derrotado individualmente, automaticamente, o segundo nível de confronto que ele terá, que estão nas instituições, na família, na igreja, denominação, e outras instituições, ele também se perde, ele não consegue defender nem a sua prole, nem a sua casa. Sendo derrotado na sua casa, ele não vai ter uma sociedade melhor, não vai ter nações melhores, enfim, ele não entende nenhum contexto que é a missão dele como igreja. Tenho falado aqui em vários vídeos que nós aceitamos a Cristo, automaticamente somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Mas salvação não está relacionado com a missão da igreja. Quando Jesus nos chama também, além de filhos, de salvos, de amigos, nos chama também de igreja, ali está denotando uma outra qualidade nossa, um outro desenvolvimento que nós temos que ter. Igreja, a missão é levar as boas novas ao mundo, sendo um cristão melhor, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa ciente da sua missão. Mas como esse cristão vai efetivar, vai realizar de uma maneira real, plena, aquilo que ele foi chamado, se ele não sabe como fazer, não sabe nem o que fazer? E aqui entra os dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas. Então, é o poder de Deus dado ao ser humano. Mas para que esse poder? Para que esse poder? Então, vamos lá. Vamos continuar, vamos voltar aqui no texto. Lucas, capítulo de número 10. Eu quero começar do versículo 1, já que nós lemos o versículo de número 19. Veja que aqui foi a comissão dos 70 discípulos. Jesus agora envia mais 70 e os manda de 2 em 2. Lucas 10, 1. E aonde eles irão? A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, primeiro ponto aqui é observar que Jesus nunca ficou encastelado dentro de um templo. Eu não estou dizendo que você não deve ir para a sua igreja, para a sua denominação. Não, você começa a aprender a servir a Deus ali. Mas a sua espiritualidade não pode se resumir a ir uma vez na semana no culto ou todo dia. O que eu digo, um ponto importante que nós temos batido muito aqui com vocês. Quanto tempo eu tenho, quantas vezes eu devo ir ao templo, à igreja, por semana? Às vezes que você puder. Se você pode ir 7 dias na semana, vá. Se você pode ir apenas uma vez na semana, por causa do seu trabalho, enfim, vá uma vez na semana. Mas a questão não é a quantidade de vezes que você vai, mas o que você faz. Então, eu vou ao templo, claro que eu tenho há tempo para todas as coisas. E na nossa reunião, vou ter o tempo de adorar a Deus, vou ter tempo de louvar ao Senhor, vou ter tempo de orar e vou aprender a palavra de Deus, vou ouvir a palavra do Senhor como um reforço para minhas crenças, como um direcionamento. Eu preciso aprender alguma coisa. E dali eu saio semeando o reino de Deus sobre a terra, no trabalho, em casa, aonde eu estiver. E eu não preciso, ser um evangelista 24 horas. Olha, deixa eu... Não, a hora de trabalhar é a hora de trabalhar. Agora, você vai emanar, vai exalar o reino de Deus de uma forma tão grande que mesmo quando você estiver trabalhando, o seu testemunho já dirá muito sobre você. E essas ferramentas aqui, os dons espirituais, esse poder que nós estamos estudando, ele vai até você. Veja, Jesus pegou os discípulos e o manda de 2 em 2 nas aldeias, nas cidades. Então, esse evangelho tem que ir, tem que alcançar novas pessoas. Vamos continuar. Versículo de número 2. Jesus disse:
Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. É o que nós estamos falando aqui. Você é um obreiro. Você é aquele que faz a obra de Deus, ou deveria estar fazendo a obra de Deus. Então, há um chamado, independente de cargo eclesiástico que você tem. Você não precisa ser um diácono, um pastor, um bispo, um evangelista para ser um obreiro. Quem faz a obra de Deus já é um obreiro. E Jesus, no versículo número 3, diz: eis que envio como cordeiros ao meio de lobos. Então veja que há um confronto. Sempre nós fomos enviados no meio de lobos. Pulando um pouquinho, Jesus então vai tratar no versículo 5 das casas que nós entrarmos e da reciprocidade dessas casas. Versículo 6. Você, no versículo 5, ele está dizendo: você lança paz naquela casa. E se houver algum filho de paz, a paz vai repousar sobre ele. Se não, a paz volta. E aí vocês vão ficar na mesma casa, e aqui Jesus dá as instruções. Tá? Versículo de número 8. Agora, no versículo de número 9, ele diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, olha que a manifestação desse poder é na vida de quem? Daquelas pessoas que encontrariam o evangelho. Então você chega na casa, prega, fica ali na casa, ou seja, olha como a igreja vai se tornando um agente de Deus de transformação na sociedade. Não dentro de um templo apenas. Eu não estou dizendo, volto a repetir, para você não ir, não frequentar, não aprender, nada disso, ao contrário. Você será muito mais produtivo dentro do seu tempo quando você compreende que o evangelho é luz para aqueles que estão em trevas. Então Jesus disse: olha, curai os enfermos. Então há uma oposição. Nós somos cordeiros que estamos entre lobos. Então há uma oposição. Obviamente que esses lobos não permitirão que façamos alguma coisa. E a gente tem que fazer coisas, muitas das vezes, extraordinárias, como uma cura, por exemplo. E aí por isso que é dado o poder. E aqui, vamos continuar? Vou abrir mais um pouco aqui o versículo. Diz assim, versículo de número 10. Cidade em que não receberam, vocês lancem sobre ela uma palavra. E aqui, pulando mais um pouquinho para avançarmos, diz que eles voltaram, os 70 discípulos voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Então perceba que há uma guerra espiritual sendo travada. E aí Jesus diz, versículo 18: eu via Satanás como raio cair do céu. Então Jesus naquele momento declara: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o que é o dom do Espírito? É um poder de Deus que vem sobre nós com a intenção de nos guardar, de nos livrar da oposição que o inimigo traz quando cumprimos com o nosso propósito, que é ser um agente de transformação no reino de Deus. Olha o que Jesus continua falando. Vamos voltar aqui. Jesus disse no versículo 20, Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, para a gente finalizar, o que são os dons do Espírito? Poder de Deus. Ferramentas espirituais para a igreja. Veja que Jesus baseou aqui 3 situações. Operação de sinais poderosos. Essas ferramentas operam sinais poderosos na vida daqueles que estão recebendo o Evangelho de Deus. Essas ferramentas nos livram de todo o mal, de toda a oposição. Então, há uma oposição espiritual ferrenha. Quando você
se prontifica a ser um agente de Deus. E, por último, o reino dos céus é estabelecido. Jesus disse: não fique alegre em subordinar, em sujeitar os espíritos, mas antes, vosso nome está escrito no livro dos céus. Então, o reino de Deus, ele é levado, ele é implementado, e o poder do Senhor, através dos dons espirituais, são ferramentas poderosíssimas de capacitação para a igreja. Próximo vídeo, nós vamos falar, né, para que servem. Claro que eu dei uma pincelada aqui, não dá para a gente separar, mas para o vídeo não ficar muito grande, próximo vídeo te aguardo, você vai entender melhor, na prática, como devemos usar os dons espirituais. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, compartilhe, para que a gente possa aprender a entender a nossa função no reino de Deus. Que Deus te abençoe sempre.